Olha, ele já está na porta para receber Tudo bem, Conversações. cara? Beleza? Como vai? Seja bem-vindo. Prazer. Prazer. Obrigado por receber a gente aqui. Imagina, eu que agradeço. Na sua casa, no seu cantinho. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos aí. Muito obrigado. Conversações já começou. A canção não vai morrer, o serão não vai cansar, o minguante vai crescer, a visão vai se desdobrar, se alumbrar e ver. Louraidan Larsen. A gente precisa começar essa conversa por esse nome, que é um nome bonito. A gente dá um nó na língua, mas eu acho que a língua, quase. Acho que saiu certinho, não saiu? Saiu certinho. Conte-nos sobre o nome, esse segundo nome, a origem. Na verdade, é o primeiro nome e o segundo nome, né? O Larsen não é sobrenome e o Louraidan minha mãe inventou. É extremamente criativa e criou o Louraidan e criou com a letra L, porque a minha tia que criou minha mãe, toda a família dela é com a letra L. E aí ela, para homenagear a minha tia, ela queria um nome com a letra L. E não bastava um nome com a letra L, ela criou o Louraidan, ela inventou. E o Larsen ela copiou de uma revista muito antiga, e fez a junção, Louraidan Larsen, que é, na verdade, não, o segundo nome não é sobrenome. Todo mundo acha que é sobrenome, e o Louraidan todo mundo acha, dependendo da entonação, ou é francês, ou é origem indígena. E não, a origem é a cabeça da minha mãe mesmo. Na verdade eu vou tentar viver como eu quiser daqui pra frente. Não quero que o que eu fui defina o jeito que eu sou. Eu não sou mais criança, eu não sou mais adolescente. Eu quero me sentir exatamente onde eu estou. Eu sei que é muito cedo pra parar pelo caminho. Não vou ficar contente. O Louraidan, e você tem uma formação também que ela é bastante abrangente e ela dialoga com a literatura, né? Porque você vem do jornalismo, Sim. das letras, do audiovisual. Então tem uma confluência aí que eu não sei em que medida tem influência da família, da sua origem, em que medida isso é seu, assim, que você que foi se encontrando nesse caminho da comunicação e das artes. Sim. Como é que é isso? Porque já que filho dessa mãe tão criativa, né, para criar Louraidan Larsen, então deve ter mais alguma coisa que você herdou para ser quem é. Bom, minha mãe é professora aposentada, professora de ciências, e meu pai era torneiro mecânico, também aposentado. E lá em casa sempre houve muitos livros, sempre foi muito estimulada a leitura. E eu, desde criança, eu adoro muito, eu sempre gostei de ler e comecei a escrever. Eu escrevia cartas quando eu era criança, assim, adolescente. Eu troquei cartas com pessoas do mundo inteiro, do Brasil, do Belém, São Paulo, Rio, e Indonésia, Estados Unidos, um país africano, Taiwan. Então eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei muito de falar sobre ao meu redor. Quando eu comecei a escrever adolescente, eu tentava explicar o mundo por meio das cartas, assim. É uma forma, porque assim, quando você corresponde, você tem que ter assunto, né? Então você tem que dar conta do que acontece ao seu redor para você tentar criar um interesse na pessoa, para a pessoa te responder e criar um diálogo. Hoje nada vai dizer tudo que pode ser. Silêncio pra cantar, branco pra escrever, vontade pra empurrar, tristeza pra esquecer, sair da fortaleza. Pois é, lá atrás você falou assim, para escrever, para trocar cartas, tem que ter assunto. Sim. Tudo que você falou, eu fiquei com esse verbo, tem que ter assunto. Tem mesmo?
Será? Será que o assunto ele não vem mais do que vai? Sim, às vezes ele surge espontaneamente, assim, não é uma busca frenética de fato, ele vem até você, na verdade. E com as cartas eu pratiquei muito isso, assim, e é um diálogo, né? E se você manda uma carta assim, bom dia, como vai? Mais nada. O que você acha que viria? Você já fez esse teste? Não, eu nunca fiz. Aliás, eu sempre escrevia muito, porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Então, A gente percebe. eu escrevia muito e eu acho que e um pouco desse medo mesmo, de não ser interessante para outra pessoa não responder. Então, eu nunca tive... seria interessantíssimo. Olá, tudo bem? Só isso. Mas nunca Você mandou na carta os passei por essa seus experiência. 2 ouvidos e a Sim. língua ficou... Olha que bom isso. Sim, exatamente. A escrita do escafandrista parte muito disso, da atenção que eu dou, que eu dou ao outro no meio da rua. E é isso que você falou, que as pessoas não param na rua, né? Não param para escutar. Assim como eu parava para escrever a carta, isso que você falou de... Eu lia com atenção o que a pessoa me mandava, eu dedicava totalmente meu tempo ali, desligava tudo, televisão, computador, leitura, tudo, e ficava focado na pessoa. A minha escrita do escafandrista vem dessa escuta totalmente focada nas pessoas da rua. Quando você está totalmente entregue, por mais que você não conheça a pessoa ou que você seja amigos de longa data, se você para, escuta e com total atenção, total foco, eu acho que a atenção é amor, assim. Foi do meu lado que eu achei o que me fez assim tão diferente. E eu que corri assim tão zé, deixei que tudo fosse, decidi mudar de frente, mas não vi nada. Me marcou muito uma história que você conta de uma ida a Rio Grande do Norte, ao Rio Grande do Norte, e lá é uma grávida que atende um restaurante que te chama a atenção, uma avó que mora num assentamento do MST. Então você tem ali o mar maravilhoso, que em tese é a primeira coisa que vai chamar a atenção, que vai marcar, que a gente vai fazer trilhões de fotos para colocar no Instagram, mas você olha para outras questões, né? Você olha para os seres humanos que estão ali, vamos dizer, à beira-mar e à beira da sociedade também, né? Sim. Essa é uma das histórias que... Acho que ela é uma das histórias mais longas, inclusive, né? Eu conto... eu acordo de manhã e conto a trajetória até a noite. Foi um dia muito intenso, assim. Na verdade, começa a noite anterior e vou até a noite do dia seguinte, 24 horas. E são essas histórias porque eu amo praia, eu amo mar. E só que nesse dia, que eu estava com uma questão de saúde, estava com o ouvido inflamado, eu fui, para poder ir ao mar, eu tive contato com várias pessoas, tipo médicos, quando fui fazer a refeição com a moça que estava grávida, né? E aí eu fui narrando esses encontros e para chegar na praia, no mar, eu passei por um acampamento do Sem Terra. Então eu estava passando, indo para a praia, eu estava indo de bicicleta e aí eu parei no assentamento, vi que tinham várias crianças e a mãe, acho que era a mãe e a avó, e parei para conversar. Tipo, a praia é o objetivo, mas o caminho é longo, é largo e é isso. Estar atento a essas pessoas que estão invisibilizadas no dia a dia. Assim. Em Belo Horizonte tem muitas histórias com pessoas em situação de rua e pessoas assim, do nada, que a gente começa a conversar e aí é um mundo muito rico, assim.
as pessoas começam a contar, né, o que levaram elas a estar nessa ou naquela situação, e a conversa vai fluindo naturalmente, e as pessoas são muito entregues também, assim. Marcos trabalha para uma empresa de São Paulo, mas que presta serviço para todo o Brasil. É muito diferente instalar esse tipo de fio que você vê dentro das cidades. Ele me explicou, dizendo que tem o costume de subir em postes de mais de 5 metros. Perguntei se não era perigoso. Sim, já vi colegas morrendo. Ele me contou que é preciso muita atenção no trabalho. Falou que é comum aves fazerem ninho no topo devido aos postes serem muito altos. Quando a pessoa chega lá em cima para arrumar ou mexer em alguma coisa, ela se assusta, encosta na rede, leva choque e cai. Apesar de ser empregado de uma empresa paulista, ele disse que lá só tem nordestino fazendo esse tipo de trabalho. Gente de Alagoas, da Bahia, do Piauí, da Paraíba. Então tá, bom, você preparou o café, já providenciou aí umas gostosuras, mas eu trouxe também alguma coisa, eu espero que você goste, Legal. que é isso aqui. Muito obrigado. É amendoim? É um biscoitinho de amendoim. Eu adoro biscoito de amendoim. Você gosta? Caseiro, né? Menos mal, né? Que bom que eu não errei. Vai que você fala que não come amendoim. Eu adoro amendoim. Deixa eu pegar uma vasilha. Por favor. Reze por ninguém, reze por ninguém, a bênção voará livre e pode alcançar alguém que precise, que more no Amapá ou na Marquise. Delicioso. Tá bom? Deixa eu ver se eu gosto. Ela pode furar a cibernética de alguém, queime sua... Então, Louraidan, entre bolos, biscoitos e café, Sim. vamos ao que também interessa, que é seu livro. Escafandrista, Louraidan Larsen, que foi lançado recentemente, que é aqui tem uma mistura de contos, crônicas, né, vamos dizer assim. Como é que você traduz? Histórias reais ficcionalizadas, ficções com ficção cooptada de realidade, como é que é isso? Tem uma coisa que eu sempre falo, que tudo contado no livro, todas as histórias aconteceram, até aquilo que eu invento. Então, são histórias criadas a partir da realidade, mas tem muito da minha subjetividade, e eu crio uma ficcionalização também de determinados pontos, até para conseguir construir, né, uma narrativa com começo, meio e fim. Então é uma mistura. Tem a questão da realidade presente e tem a ficção também. Eu quero voltar aqui à dedicatória, porque tem a ver com o que você acaba de dizer e a contracapa, que eu acho que está tudo aqui desde o início da nossa conversa. Dedico a todos os desconhecidos e as suas histórias. Meu muito obrigado a Laerte Coutinho, a minha família, a Saulo Salomão, a Marcos Alexandre, a Eliana Faustino Ramos, a Companhia Cinco Cabeças, a Café Pingado Filmes, a Universidade Federal de Minas Gerais, a todos os artistas brasileiros. Então é uma dedicatória abrangente, né, que atravessa a sua história, começando pelos desconhecidos, que é bem interessante, mas já tem aqui um nome que é outro nome que é importante estar à mesa com a gente, que é da Laerte, né? Que a Laerte fez o prefácio desse livro e conta pra gente essa aproximação, né, do que a Laerte, do que a arte da Laerte representa com esse seu livro, com você. Foi uma surpresa, porque lá no começo do Escafandrista, os primeiros textos que surgiram há 10 anos, eu publiquei nas redes sociais. E aí um dos textos chegou até a Laerte. E a Laerte compartilhou o texto
na rede social dela. Eu procurei, então, nessa época que ela compartilhou, a gente trocou e-mails e desde então a gente tem um contato, né? Eu tenho o contato dela, ela tem meu contato. E aí ela aceitou fazer o prefácio do livro, assim. Nossa, quando chegou o e-mail dela foi extremamente emocionante, assim, eu lembro até hoje, e ela, assim, de uma simplicidade, imagino que ela tem, né, vários trabalhos e tal, e ela fez o prefácio. A gente vai até mostrar aqui, porque realmente ela fez, né, dentro do perfil do trabalho dela, sim, naturalmente. São 3 tiras, e assim, então ela é a madrinha do livro. Eu considero ela a madrinha do livro, ela está desde o início, né? Quando nos primeiros textos eu cheguei a divulgar em rede social, ela compartilhou e fez com que pessoas de fora de Minas Gerais que acompanhavam o trabalho dela passassem também a acompanhar o trabalho do escafandrista. Em uma das viagens que fiz dentro do Marrocos, de uma cidade a outra, uma menina sentou no banco do ônibus ao meu lado. A mãe ia junto, próximo ao marido, o motorista. Com autonomia, a criança circulava pelo corredor, quando nos vimos mais de perto. Não sei se pela barba estranha, pelo excesso de cabelo bagunçado, ela me olhava. Olhos muito pretos, olhões. Fomos tentando um diálogo, eu só ria como bobo. Até que resolvi dar algo a ela, miúdo, que trazia comigo desde o Brasil. A mãe, não sei se surpresa, me agradeceu e disse olhando para a menina: "Bizu, bizu." Ela então pegou a criança e a suspendeu, aproximando-a de mim. Eu, que até então meio distante, com medo de ser um brasileiro que desrespeita algum traço cultural árabe, me surpreendi quando a garota sorriu e foi até minha bochecha e me beijou. Eu, atrapalhado, acho que disse na hora: "Que linda", em português mesmo. Eu havia acabado de ganhar um beijo da criança linda dos olhos pretos, um beijo que nunca vou esquecer, meu bizu marroquino. E essas histórias, elas são aparentemente muito simples, muito sensíveis, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma, que eu vou ler eu mesmo, um trechinho das Flores Cubana. A cubana Marta era responsável pela limpeza da casa onde eu estava hospedado e também por servir o café da manhã. Logo na minha segunda noite na capital, em Havana, subi para o terraço e encontrei Marta estendendo roupas no varal. Ela se aproximou, eu já sabia que eu era brasileiro. "Gosto muito das novelas do seu país", disse puxando o assunto. "Ah é, Marta? Qual está passando em Cuba agora?" Perguntei. Quando falei o nome dela no meio da frase, percebi que ela sorriu. "Você se lembrou do meu nome", disse ela surpresa. Essa história me emociona muito, assim, porque a Marta... Primeiro, assim, que eu sempre quis muito conhecer Cuba e a Marta foi uma das pessoas que melhor me recebeu lá, assim, quando eu cheguei, que era uma moça que trabalhava fazendo faxina na casa que eu fiquei, assim. E a gente teve, sabe, uma identificação imediata. Os cubanos e os brasileiros são muito parecidos. Aí eu fui bem recebido pelos donos da casa e tal, e aí subi pro terraço, foi nesse momento, e a Marta estava estendendo roupa, e aí imediatamente a gente começou a conversar, e assim, como brasileiro de repente a gente estava sentado e ela me contou a vida dela inteira, e eu contando para ela, e assim, a gente ficou horas conversando, e quando eu voltei pro Brasil, eu mandei um presente, uma lembrança para ela, e ela mandou também uma lembrança para mim. Então, assim, a gente teve uma relação muito profunda e foi um país que me marcou muito, assim, né? Eu sonhava em conhecer e as pessoas que encontrei lá, acho que deve ter umas 4 ou 5 histórias. Quando eu voltei, eu escrevi várias, assim, foi um fluxo, foram surgindo várias histórias, porque eu conversei com muitos cubanos. Foi uma viagem que eu fiz para várias cidades, capital e interior, e eles são como brasileiros, assim, muito receptivos, já começa a conversar e te conta a vida inteira, e foi bem. E a Marta, é engraçado você trazer essa história, porque essa é uma das histórias que me emociona bem, assim, pela lembrança que eu tenho dela, assim.
Mas aí tem também, igual, por exemplo, aquele cara que está na rodovia, que se encontra ele e ele quer ir para Brasília para chegar em São Paulo, porque lá é que vai ter um trabalho, e aí, de repente, né, você vai lá e compra passagem pro cara. Recupera essa história. Essa pessoa, quando eu encontrei na rua, ele não é de Belo Horizonte e ele estava tentando chegar num local. Eu não lembro bem de onde que ele estava vindo, para onde estava indo. Eu acho que ele estava indo ele queria chegar em Brasília. E aí, eu acho meio inadmissível, assim, uma pessoa querer ir a um lugar e não ter condições. Assim, é a nossa desigualdade, né, social. Então eu acho que o dinheiro ele tem que servir para você cumprir as suas tarefas mínimas. Primeiro que ele precisaria chegar na rodoviária e o ônibus que eu ia pegar passaria justamente em frente à rodoviária. Falei, vamos subir, vamos junto. E aí a gente foi conversando dentro do ônibus. Ele pegou alguma coisa para comer antes da gente entrar e aí ele foi me contando a história dele e eu falei, não, você não vai daqui para um lugar que vai te dar uma passagem para você ir para o outro. Você vai direto. E aí acabou que a gente conversou tal e deixei ele parou na rodoviária e ele comprou a passagem dele para ir para a cidade dele, assim. Você deu esse título, escafandrista? Escafandristas são mergulhadores, né, que fazem seu trabalho na profundidade do mar. Eles precisam ir bem profundo, que é onde eles fazem os trabalhos deles. As histórias surgem um pouco assim, uma metáfora, né? Meu desejo sempre é profundo no meu contato com a pessoa. Seja ele breve ou não, é sempre intenso. E aí um pouco essa metáfora. Além disso, a sonoridade, né, da palavra escafandrista, eu acho muito bonita. É uma palavra que Chico Buarque conseguiu transformar em música, né? Futuros Amantes. Aí eu faço um pouco essa metáfora do profundo, de ir no profundo do outro. Assim como o outro que está ali conversando comigo me cede, né, me dá, a gente tem ali um tempo nosso, eu quero que esse tempo seja sempre intenso e que um conheça o outro durante aquele momento que a gente está junto. Vó, chego em casa, abro as janelas e começo a ouvir. Alguém está aprendendo a tocar piano no meu prédio. Todos os dias, por volta das 18 horas. O treino de hoje, maior que o normal, me fez lembrar de minha avó. Ela que sempre quis que eu aprendesse. Não sei porquê. Lembro de vó falando com carinho, você tem mãos de pianista. Pegava em meus dedos, dizia serem longos. Eu, por outro lado, quando muito novo, queria mesmo era aprender violino. Mas a verdade é que anos e anos depois, nunca cheguei perto de um piano. Muito menos de um violino. Não sei tocar nenhum instrumento. E da minha avó, sinto saudades desse domingo. Perdi meu senso.